Olá, eu me chamo John Jetson e com isso eu apresento os participantes Fábio Júnior, John Jetson, que sou eu, Ramon Silas e Thiago Cruz. E juntos iremos explicar o tema sobre a evolução da tecnologia e a internet, análise dos padrões 802.3e e 802.3ab. Bom, vamos começar explicando um pouco sobre o padrão internet. Bom, o padrão Internet é a tecnologia que permite a conexão física entre dispositivos como computadores, impressoras, suítes e roteadores em redes locais. Por ele ser escalável e de fácil manutenção, este padrão é amplamente usado para conectar dispositivos através de cabos para transmissão de dados. E o padrão Ethernet utiliza cabos de redes, geralmente de trançados, para conectar dispositivos e transmitir dados em velocidades variáveis, dependendo da tecnologia utilizada. Por ele ser um padrão globalmente aceito, a tecnologia simplificou o sistema de comunicação e possibilitou maior escalabilidade das redes locais, simplificando, adaptando e expandindo a infraestrutura de TI de acordo com a complexidade do ambiente. Bom, vamos falar um pouco sobre também a evolução do padrão Internet. Bom, ela foi desenvolvida por Robert Metcalfe, do Laboratório de Pesquisa da Xerox. Foi na primeira metade dos anos de 1970. A sua primeira versão utilizada, ela utilizava um cabo coaxial, protocolo CSMA/CD para controle de acesso ao meio e oferecia taxa de transmissão de até 3 megabits. Desde então, a internet evoluiu de uma taxa de transmissão de 10 megabits para taxa de transmissão de 100 gigabytes. E não foi apenas a transmissão que evoluiu, não. Também teve a topologia em barra, que inicialmente adotada, ela foi substituída pela topologia em estrela, utilizada em hubs e suítes. E a mudança de topologia permitiu ao padrão da internet maior escalabilidade, facilidade de instalação e manutenção, e o cabeamento, que utilizava basicamente cabos coaxiais, que acabou evoluindo para o padrão de trançados e fibra ótica. Olá, eu sou Ramon e vou falar sobre o padrão Gigabit Internet. As demandas das aplicações atuais multimídia, como por exemplo videoconferência, transmissões ao vivo, entre outras, gera o famoso gargalo entre conexões de computadores. Um gargalo de largura de banda ocorre quando a capacidade de transmissão de dados de uma rede é insuficiente para a quantidade de dados que está sendo enviada, resultando em uma lentidão no desempenho da rede e dos aplicativos. A necessidade de uma largura de banda maior, junto com a demanda das aplicações atuais, levou ao surgimento do padrão Gigabit Internet. Assim, uma conexão com capacidade maior de transmissão de dados ofereceu a solução para o congestionamento dos links de comunicação. Internet é a base para a comunicação ponto a ponto entre equipamentos de rede. Padronizado em 1998, o I3E 802.3e define os padrões para os meios de acesso utilizando fibra ótica e par trançado blindado. Já o I3E 802.3ab é responsável pelo padrão de 4 pares trançados categoria 5. O padrão Gigabit Internet fornece uma largura de banda mínima de 1 gigabits por segundo, tanto no modo Full Duplex como em Half Duplex, com o uso de CSMA para detectar as colisões de rede. 802.3e oferece uma taxa de transmissão de até 1 gigabits por segundo. O padrão 802.3e suporta tanto a fibra multimodo como fibra monomodo. Fibra multimodo permite transmissões de até 550 metros. Fibra monomodo pode suportar distâncias muito maiores, de até dezenas de quilômetros.
utiliza diferentes tipos de conectores, como SC e LC, dependendo devido à sua alta velocidade de 1 gigabits por segundo, 10 vezes mais comparado aos 100 megabits por segundo, assim diminuindo as colisões na rede, gerando uma confiabilidade. O padrão 802.3e é amplamente utilizado em redes corporativas, provedores de serviços de internet, redes industriais e redes de armazenamento. Em relação ao padrão 302AB, também ele é conhecido como Gigabit Ethernet sobre cabo de pá trançado. Eles possuem a capacidade de uma taxa de transmissão de 1 gigabit por segundo, e sua diferença é que eles usam os cabos da categoria CAT-E, 5E ou superior. Eles foram implementados a partir de 1999 com uma extensão do padrão 802.3. Uma das suas principais características é a sua velocidade, que é 1 gigabit por segundo. O meio físico que ele utiliza, que é o pá trançado. A distância máxima de transmissão varia de acordo com a categoria do cabo, mas geralmente é de 100 metros. Ele possui característica full duplex, né? Permite a transmissão e recepção de dados simultaneamente. E compatibilidade, ele é compatível com os padrões Ethernet anteriores, né? Facilitando a integração com os sistemas já existentes. E a aplicação do padrão 302AB é muito utilizado em redes corporativas, né? Conectando servidores, estações de trabalho e dispositivos de redes residenciais, em conexões de internet de alta velocidade, redes industriais, em aplicações que exigem alta disponibilidade de tempo real, e data center, interligando servidores e dispositivos de armazenamento. Dando continuidade à apresentação do trabalho, falar um pouco sobre o formato do padrão. O padrão Gigabit Ethernet e o padrão Ethernet, eles têm praticamente o mesmo formato de padrão. O que vai diferenciar ele é que no Ethernet o intervalo de tempo é até 64 bytes e o de Gigabit Ethernet é até 512 bytes. Ou seja, quando o padrão Gigabit Ethernet pretende enviar pacotes menores que 512 bytes, esses pacotes vão receber a adição de uma extensão de portadora. O que será essa portadora? Essa portadora é um sinal que é utilizado para transmitir dados em uma rede Ethernet. Ela é essencial, pois ela ajuda a identificar o meio que está disponível. Assim, os dispositivos, ao ouvir a presença de uma portadora, esse dispositivo pode evitar de iniciar uma transmissão, quando o outro ainda está em andamento, ou seja, isso ajuda a evitar as colisões. As taxas de download e upload, o formato 802.3e e 802.3ab, a taxa deles é de até 1 gigabit por segundo, ou seja, para chegar a essa velocidade depende de vários fatores. Tanto da capacidade do servidor, o congestionamento da rede e a configuração dos equipamentos. Ou seja, não é certeza que uma rede configurada nesse padrão vai chegar a essa velocidade. Vai depender da forma como que ela está configurada. Depende de alguns fatores, tanto para download quanto para upload. E fazendo uma comparação entre o padrão 802.3e e 802.3ab, que o 802.3e ele utiliza a fibra ótica, né, como meio físico, e ele é ideal para as longas distâncias. E esse tipo de padrão ele é muito útil, pois evita a interferência eletromagnética. Já o 802.3ab ele é mais utilizado em redes locais, pois ele tem um custo-benefício menor. E aqui nesse quadro a gente tem uma definição que está no livro Tannenbaum, que ele coloca algumas características. Dependendo do autor, essas características podem mudar. Mas a gente tem o padrão 1000 base SX, né, que é a fibra ótica. Esse S, né, quer dizer que ela
ela usa comprimento curto, né? Ou seja, por isso que a distância é menor. Temos também o padrão 1000 base LX, já esse L significa para longa distância, né? Por isso que ela tem uma distância maior para transmissão de dados. O padrão 1000 base CX, ele tem uma distância de até 25 metros. Ou seja, por essa sua característica, ele já não é mais adequado para configuração de redes locais. E também tem o 1000 base T, né? Que utiliza o cabo de cobre para trançado, que é mais utilizado em redes locais em padrões de até 100 metros.